Entrevista. Gente, na verdade, hoje nós vamos fazer a sabatina. A primeira agora, depois às 5h15 nós temos a segunda, sempre contando aqui com a ajuda, né, com a colaboração do nosso querido Jamildo Melo, que é do blog de Jamildo. Hoje a gente vai falar de eleições na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Pernambuco. Nós estamos aí em pleno fervor da campanha, né, para a eleição, que vai acontecer semana que vem. E nós temos aí, portanto, os candidatos que hoje estiveram aqui, hoje cedo, tanto o Fernando Ribeiro Lins quanto o Almir Reis são candidatos à presidência daquela ordem e estiveram hoje aqui no nosso debate às 11 horas. Agora serão 10 minutos, tudo já devidamente regrado e consertado, acertado entre as partes e toda a coordenação das duas equipes, das duas chapas, para que nós possamos conversar agora com as candidatas a vice. Mais uma vez, levando em consideração temas que já foram discutidos, estão aqui que eu vou puxá-los para que a gente possa ter as respostas das candidatas. Eu recebo Ingrid Zanella, candidata a vice-presidente da OAB, que integra junto com Fernando Ribeiro Lins o movimento Advocacia Mais Unida. Né? E aí nós vamos conversar sobre temas que já estão aqui, programas como Record Digital, a redução da anuidade, a anuidade bumerangue, advogar e empreender, bolsas gratuitas, pós-graduação da ESA. Foram aí temas festejados, muito festejados, mas são temas que vão trazer aqui também para a nossa conversa. Teremos 10 minutos para cada candidata, sem contar com as perguntas realizadas por mim e por você, Jamildo. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar com vocês. Tudo certo? Eu quero aqui já também dar meu boa tarde, nosso boa tarde, o prazer de tê-la conosco aqui também. Ingrid Zanella, candidata a vice-presidência na chapa, né, integrada junto com Fernando Ribeiro Lins, Movimento Advocacia Mais Unida. Tudo bem? Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Jamildo. Uma felicidade enorme estar aqui conversando com vocês e conversando com a advocacia do nosso estado, que está atenta a essas eleições. Muito bem, vamos começar a contar a partir de agora o tempo. Boa tarde, eu vou deixar compreensível que a gente deixe fora, e eu queria iniciar exatamente isso, né, da tua preparação, né, de toda a tua experiência, dessa história que você tem para compor essa chapa, para fazer essa chapa juntamente com o teu candidato a presidente, Fernando Lins. Conta pra gente. Ciro, eu estou muito orgulhosa da nossa chapa, né? Nós pensamos na formação dela de uma forma muito específica. Percorremos 5.000 quilômetros no estado de Pernambuco, passamos por todas as subseccionais, 25 subseccionais, conversando, entendendo e ouvindo a classe. Pensamos em uma chapa democrática, representativa, inclusiva, porque a chapa reflete não só a gestão que temos agora, mas a gestão que queremos para o futuro. Porque a OAB é o escudo da democracia, ela é o escudo da cidadania. Não pode ter muros, tem que estar aberta. Por isso nós temos 50% de paridade, um tema que eu me orgulho muito, que paridade é uma conquista desta gestão. Nós temos agora 50% sempre na OAB para tudo, de mulheres e de homens. Temos o respeito à cota racial, 38% formados por pessoas negras em nossa chapa. Temos a advocacia do interior, a advocacia da capital, jovens advogados. É uma chapa orgulhosa, bonita, porque toda a classe vai se ver, se encontrar na chapa da Advocacia Mais Unida, porque nós temos um movimento que agrega, que é um movimento coletivo. E eu não podia estar mais orgulhosa de estar nessa batalha, nessa luta, ao lado de pessoas que me representam e que buscam incansavelmente avanços para a nossa classe. Candidata, eu quero dizer que nós estamos aqui com um painel, né, na contagem regressiva. Pode congelar esse tempo, nos viu? 10 minutos. Não, e eu queria ficar muito à vontade. Já que não é um debate, é uma sabatina, o tempo fica com a senhora só para as perguntas, para as respostas, e a senhora vai trabalhando o seu tempo aqui. Vou deixar à vontade para que a senhora veja e a senhora possa aproveitar da melhor maneira possível. Jamildo, por favor. Por favor, boa tarde, candidata. Havia uma expectativa que 90 anos aí depois tivesse pelo menos uma candidata mulher presidente, né? Obviamente, existe muito machismo no meio profissional, né, do mundo do direito, mas mais da metade das mulheres já professam aí, cuidam da profissão, né? O que é que aconteceu? A senhora participou de algum acordo para vir depois? Não ficou frustrada pelo fato de não levar à frente esse desejo de ser a primeira mulher presidente? A gente precisa, não estou dizendo que seja a senhora ou a outra que também é vice, né? Mas a gente precisa, de repente, passar por essa experiência. As mulheres são capazes de tanta coisa, claro que vão ser muito bem sucedidas também na OAB. Como é que ficou essa questão na sua cabeça? Perfeito, Jamildo. Veja, eu fui escolhida. Eu sou a co-presidente da OAB de Pernambuco.
O espaço que eu ocupo hoje em dia é um espaço com muito suor. Eu me dedico à OAB há 14 anos. Fui membro de comissão, presidente de comissão, diretora acadêmica da ESA. E Fernando congrega os valores necessários para liderar a advocacia. Uma pessoa que lutou ao nosso lado durante toda a gestão, todo o triênio. Eu tenho orgulho de ser parte de um grupo que lutou pelo espaço da mulher. Paridade é uma conquista nossa. Cota racial é uma conquista nossa. Nós somos a única OAB do Estado, do país, que possui um comitê de representatividade que eu incluí na OAB de Pernambuco, que pensa nos idosos, pensa nas mulheres, pensa nas pessoas negras, né? Pensa nos jovens advogados. Eu sou orgulhosa de estar do lado de um grupo que possibilita que essas causas sejam a nossa luta diária. E eu não me afasto de um grupo político que congrega dos mesmos valores que eu. Quem achava que eu deveria ser a presidente da OAB, vote em mim, porque eu sou a co-presidente da OAB. Nós vamos continuar incansavelmente nessas lutas. As conquistas que tivemos para as mulheres nessa gestão, como a paridade, o comitê de representatividade, só tendem a aumentar, né? Então a gente vai comandar junto. Eu tenho um acordo com o Fernando, que é uma pessoa que eu admiro, que me representa, para a gente ter uma gestão compartilhada e colaborativa. Porque aqui, Jamildo, não é um projeto de Ingrid, não é um projeto de Fernando, é um projeto de classe. É um projeto onde todos terão espaço com muito trabalho e muito suor. Eu, como mulher, estou bem representada. Eu, como mulher, estou ocupando o cargo onde eu posso trabalhar por mais conquistas, porque o que a gente fez não é nem comparável ao que será feito, né? Teremos rede de apoio. E, veja, na pandemia, tivemos a rede de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica, porque isso também atinge as advogadas. E a gente quer mais, quer um núcleo para atendimento em todo o Estado, para a defesa das prerrogativas. Paridade é uma bandeira nossa, dessa gestão, e que vamos levar até o fim. A gente quer paridade de tudo. E eu represento isso. Eu represento 50% da advocacia de Pernambuco. E se os advogados confiarem em mim, como confiam, representarei 100%, porque eu represento homens, represento mulheres, represento a advocacia negra, represento o diretório acadêmico, porque esses são os apoios que o nosso movimento tem. A nossa chapa, Ciro, é um movimento coletivo, é um movimento de verdade. Aqui a gente trabalha com compromisso. E eu estou muito orgulhosa de ser a co-presidente da OAB de Pernambuco, de contar com o apoio de 40 mil advogados e advogadas, e de demonstrar que nessa gestão é a mulher advogada que vai fazer a diferença, porque eu serei eleita como co-presidente pela advocacia do nosso Estado. Muito bem, mais uma vez reforçamos que são 10 minutos para a candidata, evidentemente que ela trabalhe o seu tempo, a gente não vai interromper, não vai atrapalhar e as nossas perguntas não contam no tempo. Ingrid Zanella, repito, é candidata à vice-presidência da OAB, integrando a chapa junto com Fernando Ribeiro Lins, o movimento Advocacia Mais. Faço a pergunta agora aqui, das que foram acertadas pela assessoria, né? Deixa eu ver aqui dentro, dá aquela mexidinha, né, Jamil? Todo mundo já conhece, mas dá aquela mexidinha, dá uma mexidinha. Vamos lá então para a nossa mexidinha. Vamos ver se Jamildo vai me dar sorte aí, nessa mexidinha. Vamos lá. Prerrogativas, candidata. Prerrogativa, Ciro, é bom a gente esclarecer. É um direito do advogado e da advogada. É tão importante, veja, o advogado e a advogada, eles desempenham uma função que é indispensável para a nossa sociedade. Está na nossa Constituição, somos indispensáveis. E para a gente continuar trabalhando, desempenhando toda a nossa força, toda a nossa indispensabilidade para um Estado democrático de direito, nós temos que ter o nosso direito à prerrogativa garantido. Assim nós vamos conseguir proteger o jurisdicionado, proteger a democracia e proteger a cidadania. A OAB de Pernambuco luta incansavelmente em prol dos direitos da prerrogativa do advogado. Veja, nós fazemos desagravos, fizemos protestos pelo não fechamento de comarca, né? Incluímos parlatórios, que isso é um meio instrumento para o advogado conseguir realizar a sua prerrogativa. E a mulher precisa de uma atenção ainda maior, porque não é fácil ser advogada em uma delegacia, em um tribunal. Nós precisamos de uma atenção maior para as nossas prerrogativas. Circulamos todo o nosso estado com cartilhas de defesa da mulher advogada. Vamos incluir como meta, como
meta de campanha, um núcleo de defesa para as mulheres advogadas em todo o nosso estado, né? Inclusive atendendo as advogadas através de defensoras para que a advogada se sinta mais acolhida e mais protegida. É o norte da OAB de Pernambuco lutar pela defesa intransigente das prerrogativas. E olha, Ciro, eu tava lá, viu? Eu tava lá nos desagravos, eu tava lá embaixo do sol, lutando pela classe. Eu tava lá nas 25 subseccionais, levantando a voz para defender a advogada quando ela se sentia desrespeitada numa delegacia. Sabe por quê? Porque nós somos independentes. Porque nós temos a altivez necessária para defender a advocacia de Pernambuco. E eu estarei lá de novo. Quero aqui fechar um compromisso com a advocacia de Pernambuco. Quero mais um voto de confiança para lutar pela sua causa. Jamildo Melo. Candidata, a senhora aí disse que a OAB era um escudo da sociedade. Mas nesse último período a gente não lembra de ter tido, isso é uma pergunta mais institucional, nenhum comunicado, nenhuma nota que fizesse uma crítica pública ou mesmo um endosso público ao governo Bolsonaro. E teve recentemente várias e várias situações de ataque às democracias. A gente está mal informado, a gente não teve acesso a essas informações, ou realmente vocês fizeram um cálculo político? Ó, uma boa parte dos advogados é bolsonarista, não vou criticar porque posso perder voto. É por aí? Não, Jamildo, veja, eu tenho muito orgulho de falar que somos todos independentes. A OAB não tem partido político. A OAB de Pernambuco, a única causa que nós defendemos é a causa da advocacia. Nós somos um órgão que é formado por um colegiado, um conselho estadual. Existem, inclusive, diferenças de competência para o Conselho Federal e para o Conselho Estadual de Pernambuco. Todas as vezes que nós fomos cogitados no nossa competência, nós atuamos e agimos. Não fazemos nota pró ou contra nenhum tipo de governo. Nós faremos nota quando a democracia, a cidadania tiver enfraquecida ou precisar da nossa altivez. Não só nota, como fomos nessa gestão 20 vezes ao CNJ, para que o judiciário não parasse, para que não fechassem comarcas. Isso são lutas que nos competiam. A OAB de Pernambuco nunca se furtou das suas obrigações e vai continuar assim. Não defendemos governo, defendemos a advocacia. Muito bem, olha, restam aqui 3 minutos, 1 segundo. Eu vou fazer aqui um acordo, né, com a candidata, Jamildo também aqui, a nossa assessoria é o seguinte. Vamos ver se a senhora consegue fazer cada resposta em 1 minuto para a gente ter 3 perguntas. Eu já disse para você congelar o tempo, Ciro. Não. Congela o Vamos tempo. Aqui. Não, vamos agora aqui mais uma vez da caixinha para mais uma pergunta aqui. Digo, mais uma vez, acertar entre a produção do programa e também, né, as equipes de assessoria das candidatas. E aqui a gente fala sobre inovação, candidata. Inovação. A OAB de Pernambuco passou por uma grande dificuldade, que foi a pandemia. Em menos de 24 horas, em menos de uma semana, nós tínhamos toda a tecnologia necessária para possibilitar que o advogado continuasse trabalhando. Você sabe, Ciro, nós somos pioneiros no país com co-office, escritório virtual e escritório modelo. O advogado hoje em dia trabalha, faz audiência e faz sustentação oral dentro da OAB de Pernambuco, e a gente quer mais. Como na próxima gestão nós vamos expandir para todas as 25 subseccionais. E temos um projeto extremamente relevante que é o OAB Tech. Nós vamos possibilitar que o advogado ele consiga comprar a preço de custo computador, software, tecnologia, licença, para não encontrar nenhuma dificuldade no exercício da sua profissão. Também temos o primeiro token, o advogar empreender. O jovem advogado só paga 50% no primeiro ano de sua formação, no ano da sua formação, da sua anuidade, né? E temos muito mais projetos como a ABTEC, mestrado e 2.900 bolsas, inclusive projeto que a gente vai estender para novas áreas do direito, como direito tecnologia. Olha, você me fez correr aí, pare o tempo, viu? Jamildo Melo. Eu queria lhe perguntar sobre a alternância de poder. Todo mundo sabe que isso é importante para que exista a oxigenação das instituições. Um mesmo grupo dirigindo 15 anos não pode levar a malefícios, até muito mais do que benefícios? Jamildo, quantas vezes você me entrevistou como representante da OAB de Pernambuco? Essa é a primeira? Não. Acredito.
Mas nesse triênio, nos conhecemos nesse triênio. Eu sou a renovação, Jamildo. Nós somos a renovação. Nossa chapa tem 60% da renovação. Nós nos renovamos para pegar a jovem advocacia, o advogado idoso, para pegar os valores necessários para a construção de uma sociedade solidária, democrática. Nós temos a renovação como norte. Eu entrei na OAB como membro de comissão e tenho muita honra em dizer que represento a renovação. Represento a força da mulher, a força da juventude, represento a advocacia inteira, porque conheço a advocacia do nosso estado, porque não estou percorrendo Pernambuco há um ano, não, meu amigo. A gente está percorrendo Pernambuco há anos, conversando com a advocacia há anos. Então, eu estou em casa na advocacia pernambucana. Comecei do zero, montei meu escritório sozinha. Sei das dificuldades, né? E por isso acredito que a renovação está em nós. Renovação com compromisso. Vamos lá, 54 segundos para encerrar. Estou respeitando o minuto, agora eu acho que eu deveria ganhar mais 2, só pelo atendimento do pleito. Muito bem, vamos lá. Foi bom para que a gente tivesse mais perguntas sendo feitas, né? Vamos lá aqui. A advocacia no interior foi um tema muito tratado, inclusive, muito discutido por conta de vocês sentem órfãos, né? É? Se sentem órfãos de uma boa Exatamente. Inclusive, a gente que anda muito, viaja muito. Ó, nesse momento, por exemplo, a gente está falando, não nessa hora para a rede toda, mas já estamos Pesqueira, tem informação já de Petrolina aqui, temos informação de Caruaru, não, de Limoeiro. E a gente recebe informações dessa orfandade que eles sentem. Portanto, o tema agora, candidata, é advocacia do interior. A advocacia do interior nunca foi tão atendida como nessa gestão. Todos os projetos que nós temos para Recife chegaram às 25 subseccionais. Não é à toa que temos a unanimidade de apoio para a advocacia mais unida, porque é assim que a gente vai crescer, através de um compromisso atendendo a advocacia do interior. Temos na nossa chapa, Jamildo, a primeira advogada do interior negra que vai para o Conselho Federal. É assim que a advocacia do interior é representada na nossa chapa, na diretoria. E temos o compromisso de trabalhar mais pelas sedes, co-office, escritório virtual, escritório modelo, residência jurídica, anuidade bumerangue, anuidade zero, OAB Tec, mestrado, bolsa, tudo isso para Recife e para todo o estado de Pernambuco. E eu queria dizer que 16h20 começamos a nossa entrevista. Por que, Jamildo? Porque dia 16 é 20, meu amigo. E fechou o tempo. Zerou. Entrevista. Bom, minha gente, olha, o Balanço de Notícias de hoje, nas suas duas entrevistas, os espaços separados, reservados para as candidatas à vice-presidência da OAB Pernambuco. Nós já recebemos hoje aqui às 4h20 a candidata da situação, a vice-presidência da OAB, a Ingrid Zanella. E também estamos recebendo agora a candidata da oposição, Fernanda Rezende, a candidata à vice-presidência da OAB. Lembrando, mais uma vez, algumas pessoas, já depois da primeira sabatina, da primeira entrevista, enviando algumas mensagens aqui para fazer perguntas. As perguntas, os temas foram devidamente acertados, minha gente, antecipadamente, com as coordenações, com as assessorias de ambas as candidaturas, tanto do senhor Fernando quanto do senhor Almir Reis. Portanto, nós estamos aqui apenas tratando de já amplamente discutidos, debatidos e acertados anteriormente pelo Sistema Jornal do Comércio e também pelas assessorias de cada campanha. Eu vou ter mais uma vez aqui a colaboração do jornalista Jamildo Melo, que é do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, com seu blog de Jamildo. E é claro, com todo o prazer receber. Para esse primeiro boa tarde, a gente não conta o tempo, mas teremos um tempo, candidata, de 10 minutos, que eu tenho dito, a senhora aproveita para responder dentro do bom, para a gente fazer muita pergunta, né, Jamildo? Tudo bom? Exatamente. Boa tarde, tudo bem. Boa tarde. Candidata, boa tarde para a senhora, tudo bem? Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Jamildo. Tenho que dar boa tarde às mais de 16 mil mulheres advogadas do estado de Pernambuco também, que estão aqui com esperança de que essa renovação finalmente chegue à nossa OAB de Pernambuco, em especial para as que estão aqui me acompanhando, professora Fabiana Leite, Rogéria Glades, Duda Montezuma, Luana Rezende, que estão aqui me assessorando também. Muito bem. Candidata Fernanda Rezende, candidata a vice-presidente, o tempo vai começar a contar agora com a pergunta que eu já fiz inicialmente à sua concorrente, a Ingrid Zanella, e faço a senhora preparada para ser a vice-presidente da OAB Pernambuco? Muito preparada. Na verdade, Jamildo e Ciro, não sei se vocês conhecem um pouquinho da minha história, mas eu sou de Garanhuns, minha mãe é nascida em Caetés, meu pai morou na casa do estudante para poder fazer faculdade de engenharia aqui em Recife.
E eu, quando me formei na Universidade Católica de Pernambuco, não tinha ninguém da área jurídica na minha família. E, de fato, uma dificuldade imensa nos primeiros anos de advocacia, que eu não tive, naturalmente, o apoio que esse movimento da renovação, por exemplo, vai dar ao jovem advogado de um mês de acolhimento à advocacia, em que você, por exemplo, aprenda o empreendedorismo, a ver o escritório de advocacia como realmente uma empresa como ela é. E a gente não tinha essa noção na faculdade, a gente saía com um tapinha nas costas da OAB, como sai até hoje, infelizmente, apesar de eu já ser formada há 21 anos, e a gente está nesse sistema em que o jovem advogado não é acolhido na nossa instituição. Tive a oportunidade de lecionar na Faculdade de Direito de Caruaru durante 5 anos, fui professora aqui em diversas instituições, Joaquim Nabuco, Faculdades Guararapes, Universo, Metropolitana, e dessa maneira, trabalhando a prática jurídica, prestando inclusive assistência jurídica gratuita nas comunidades mais carentes de Jaboatão e de Caruaru, eu tenho certeza que a gente está preparado sim para levar esse protagonismo da mulher advogada à frente da nossa OAB Pernambuco. Muito bem, vamos à pergunta do jornalista Jamildo e logo depois eu faço aqui do tema já acertado com as coordenações. Muito boa tarde. A mesma pergunta que eu comecei fazendo com a Ingrid, quanto tempo vai levar para a gente ter uma primeira mulher no comando aí da OAB? Ela tentou se apresentar, mas não foi possível, não chegaram ao entendimento. A senhora poderia, por exemplo, estar na frente e ser um homem, o seu candidato a vice? O machismo impede que uma mulher seja candidata na chapa? Sem sombra de dúvidas. O machismo, inclusive, prevaleceu nessa continuidade, né, da gente ter uma candidata que teve a oportunidade efetivamente de se posicionar e, infelizmente, voltou atrás, de uma certa maneira, até traindo a confiança de diversas mulheres que estavam depositando essa esperança. Diferentemente de mim, Jamildo, que recebi o convite de Almir Reis. Almir Reis já se colocava como candidato. Eu não. Eu, professora da ESA há 6 anos, levando conhecimento jurídico para a advocacia de Pernambuco em todas as 25 subseccionais, e digo a você, sou a única professora da ESA que já esteve em todas as 25 subseccionais de Pernambuco. É diferente. Agora, uma coisa eu te respondo. Daqui a 3 anos, teremos uma mulher advogada na presidência da OAB. Vamos aqui para a pergunta. Na caixinha, Jamildo, vamos lá aqui na caixinha. Tema para a resposta da candidata Fernanda Rezende. Coincidentemente, deu prerrogativas, foi a primeira também da outra. Prerrogativas. É para falar à vontade? É o seu tema. Perdão. Pensei que ia fazer a pergunta. Sim, vamos lá. Prerrogativas. Para quem está nos assistindo, que às vezes é leigo, Ciro, prerrogativas são todos esses direitos que asseguram, por exemplo, o advogado e a advogada a exercer a sua profissão. Então, por exemplo, quando nós chegamos numa delegacia e queremos ter acesso ao inquérito, quando nós chegamos no balcão de um fórum e queremos ter acesso livre ao gabinete, quando nós chegamos, quando eu, por diversas vezes, fui fazer sustentação oral em câmaras aqui do Tribunal de Justiça e tem uma plaquinha ali dizendo que advogado não passa dali, o que é absolutamente ilegal. Então, a defesa das prerrogativas é uma das atividades prioritárias da OAB de Pernambuco e que, infelizmente, não vem sendo combatida a contento. Tanto é que quando os advogados e as advogadas de Pernambuco levam tapa na cara, quando os advogados não têm acesso a inquérito, quando os advogados são desrespeitados dentro dos presídios, quando, por exemplo, a gente chega para falar com um preso e sequer tem aquele microfonezinho, o interfone para falar, a gente tem que ficar numa fila, às vezes conseguir a sala do diretor, se for muito gentil, para nos ceder, porque do contrário, até debaixo de pé de manga, às vezes a gente tem que atender. Essas prerrogativas não são hoje defendidas pela nossa OAB Pernambuco. É por essa razão que, além da comissão de prerrogativas, nós garantimos que vamos ter o Fale Advogada, porque a mulher advogada, Cira, ela enfrenta um machismo muito maior, uma violação das suas prerrogativas de forma dobrada. Veja, eu mesma estive em Caruaru sexta-feira passada e logo depois de me retirar, junto com o nosso candidato Almir Reis, da sala de entrevista, o candidato, presidente da OAB de Caruaru, disse à frente do candidato lá que eu era rainha do TikTok.
Disse, todo mundo sabe em Pernambuco que a professora Fernanda Rezende é a rainha do TikTok. E o candidato Fernando Ribeiro estava ao lado, calado estava, calado ficou. Daquele tipo, estilo, quem cala consente. Ver a mulher sendo vítima de machismo, aquela mulher que tem 20 anos de profissão nesse estado de Pernambuco, que é professora, inclusive foi professora dele, que ele foi meu estagiário, e sendo desrespeitada, porque a mulher de sucesso, quando vai se posicionar, seja na rede social, seja no jornalismo, na TV, está sendo desrespeitada, mas nós não vamos tolerar esse machismo e a falta de respeito, que às vezes vem até das próprias autoridades que nos representam. Nós estamos ouvindo aqui na Sabatina a candidata Fernanda Rezende, candidata a vice-presidente da OAB Pernambuco, na chapa de Almir Reis, a chapa da oposição. Lembrando que o tempo são 10 minutos, ela usa da melhor forma possível nas suas respostas, não contam as nossas perguntas. Faço perguntas aqui com temas devidamente e antecipadamente acertados entre as coordenações das campanhas e também a nossa diretoria de conteúdo do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação e também perguntas do blog de Jamildo através dele. Jamildo Melo, com você. Doutora Fernanda, as pesquisas internas mostram que os advogados não gostariam que tivesse politização em relação à instituição. No entanto, adversários e vocês, correligionários, dizem que o outro lado tem um puxadinho, é como se fosse um puxadinho político, inclusive cita o PSB. No entanto, por aparente contradição, vocês também têm um monte de políticos que estão dando apoio. Vou citar aqui Liane Cirne, Renê Patriota, que está inclusive na chapa de Conselho Federal, né? Perpétua Dantas, lá de Caruaru, vereadora. Isso não me parece uma contradição? Por exemplo, uma Liane indica alguém para o Conselho e é por isso que acaba dando apoio. Não parece contraditório? De forma alguma. Todas as colegas que você citou aí, doutora Renê Patriota, doutora Liana, doutora Perpétua, estão nos apoiando porque acreditam que é chegada a hora, depois de mais de 10 anos no poder desse continuismo, de uma renovação. Liana foi professora junto comigo na SES há mais de 10 anos atrás. Perpétua Dantas, uma grande protagonista, inclusive da SES, tem um projeto belíssimo de adoção de presos e trabalhou junto comigo durante mais de 5 anos, sabe exatamente o que é ser professor de direito, o que é advogar na área criminal e a dificuldade que principalmente nós mulheres enfrentamos no interior do estado. A falta de acesso, como eu tive em Petrolândia essa semana, a falta de acesso a uma comissão de prerrogativas, por exemplo, quando você, advogado, no interior do estado, é desrespeitado e a OAB não chega lá em Petrolândia. Mas com Almir Reis e Fernanda Rezende, nós vamos ter uma OAB itinerante. De que maneira? A partir de janeiro, a gente vai abrir essa caixa de Pandora, que é o orçamento dessa OAB. Porque até agora a gente não tem um balancete do que foi gasto pela OAB Pernambuco no portal da transparência. Mas, em fevereiro, nós vamos ter, sim, nossa reunião do Conselho Estadual e 78 conselheiros circulando no estado todo. E aí, ninguém mais, Jamildo, vai ser tratado como curral eleitoral, como foi dito aqui. Nós temos a unanimidade da advocacia do interior. Isso é balela. Isso aí são os candidatos a presidente que dizem lá que, olha, aqui está tudo bem, está tudo maravilhoso, não precisa vir aqui não. Eu tive lá em Altinho com 12 advogados, que faz parte da subseção de Caruaru. E sabe o que eles me disseram? Olhando no meu olho, no olho de Almir, que eles têm que fazer um rateio para ter internet e um botijão de água na sala de advogado do Fórum de Altinho. Isso é que é uma vergonha. Aqui mais um tema, portanto, para a candidata, redução da anuidade. Redução da anuidade é o tema de agora. Vamos lá? Esse é um tema maravilhoso. Quero dizer a você, colega advogado, que durante toda essa pandemia teve que se submeter a uma citação de oficial de justiça para penhorar seu patrimônio, para ter o seu cartão de crédito bloqueado pela OAB, para ter a sua casa penhorada, inclusive, para pagar sua anuidade em atraso, em plena pandemia, fique tranquilo, porque a partir de janeiro de 2022, nós vamos reduzir em até 50% a anuidade, agora de forma não demagógica, não como estão dizendo por aí, que vamos ter a menor anuidade do Brasil, reduzindo em R$30 a anuidade, de forma alguma. Como é que nós vamos fazer isso, Círio Jamildo? O advogado que está muitas vezes inadimplente, justamente porque está sem condição de trabalhar.
a gente vai atualizar esse advogado. A cada curso gratuito da ESA que ele fizer, ele ganha 5% de desconto. Fez um segundo curso sobre inclusão digital, mais 5%. Fez um terceiro curso sobre marketing jurídico, mais 5%. Contabilidade para advogados, mais 5% de desconto. Como montar sua sociedade individual de advocacia, mais 5% de desconto. Chegar no final do ano, o advogado acumulou até 50% de desconto. Ele, ao invés de pagar os 834, vai pagar metade disso. Então, eu estimulo o advogado. Veja que coisa linda. E isso não é reinventar a roda, a gente está copiando o modelo do Ceará, que já existe. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que quando a gente vê um modelo dando certo, a gente pode aplicar aqui. Do mesmo jeito que no Maranhão a gente tem a creche da advocacia e aqui nós não temos, mas podemos trazer para as mulheres advogadas que têm seus filhos de 1 a 4 anos uma creche para advocacia. Podemos trazer, como na Paraíba, a CAAP oferece para a mulher que é mãe, um auxílio à amamentação de R$600 e a Paraíba tem um orçamento infinitamente menor do que o nosso. Aí vem com essa conversa de que dá isenção da anuidade para a mulher que é mãe, que comprova sua renda familiar inferior a R$3.000. Sabe quantas mulheres advogadas nos últimos 3 anos conseguiram essa isenção da CAAP, que foi tão propalada? 34 mulheres. Das mais de 16 mil advogadas pernambucanas, só 34 foram mães? Claro que não. O serviço sequer é divulgado. Nós vamos ampliar a isenção, vamos oferecer para todas as mulheres, independente da renda, e ainda vamos garantir um auxílio à amamentação, porque nessa fase que ela precisa se afastar do trabalho, ela tem que ter a mão amiga da OAB. Bom, candidata, a senhora ficou apenas com 16 segundos agora, nossas despedidas. Jamildo, muito obrigado pela sua colaboração. Aquilo que eu falei, quando a gente quer que corra para poder aproveitar o tempo, mas é, claro, uma prerrogativa da candidata, já acertada aqui com a nossa equipe de produção. Jamildo, obrigado, hein, querido? Eu que agradeço. Bom, tivemos aqui o prazer de receber a Fernanda Rezende, doutora Fernanda Rezende, candidata à vice-presidência da OAB Pernambuco, no nosso estúdio, assim como tivemos também a oportunidade e o prazer de receber a doutora Ingrid Zanella, candidata da situação à vice-presidência da OAB, também aqui na Rádio Jornal, para essa sabatina. Hoje, às 11 horas da manhã, tivemos o debate entre os dois candidatos, tanto o doutor Fernando quanto o doutor Almir, no comando do Wagner e também aqui com a presença do blog de Jamildo, através do nosso Jamildo Melo. Candidato, felicidades, boa sorte para a senhora. Agradeço a oportunidade. A advocacia pernambucana saiba que a renovação que foi propalada aqui de uma pessoa que está há 10 anos como presidente da comissão de Direito Marítimo, que está candidata a bivice, essa renovação não existe. O machismo chegou e parou nessa gestão. Mas com a renovação verdadeira, a mulher advogada vai ter vez e voz. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez a todos. Felicidades.